Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e este é um programa especial falando do Brazilian Fitness Open, tudo o que aconteceu neste final de semana de competição, quem surpreendeu, quem decepcionou, quem levou o prêmio interessantíssimo das categorias. E nesse programa nós vamos falar todos os detalhes, todos os bastidores e traremos também entrevistas exclusivas para vocês. Se vocês gostaram do conteúdo do programa de hoje, me acompanhem até o final desse vídeo. Vamos começar falando do panorama geral da competição. O campeonato entregou tudo o que prometeu. Tivemos uma estrutura incrível, contando com vários diferenciais. A área dos atletas estava repleta de mordomia. Tínhamos recover, alimentação e uma área de aquecimento apenas para os atletas da elite. Dentro da arena, o pessoal da Digital Score fez um trabalho muito bom. Toda a organização do campeonato entregou tudo aquilo que foi prometido. As trocas dos equipamentos foram rápidas, as trocas de baterias também. Não atrasamos sequer um minuto. E a transmissão, para mim, foi o ponto alto do evento. A gente conseguiu chegar na casa de várias pessoas. Foram mais de 6.000 pessoas acompanhando o primeiro, o segundo e o terceiro dia de competição aqui em Brasília para o Brazilian Fitness Open. E agora eu quero fazer uma análise da performance dos atletas. Na categoria elite masculina, o show foi dominado por uma disputa emocionante entre 4 atletas. Benjamin Gutierrez, Vitor Loff, Luiz Henrique Alves Moreira e Pedro Martins. Esses 4 atletas chegaram na bateria final da última prova do campeonato com chances de ser campeão e ficar com o prêmio de R$50 mil. Como o segundo lugar recebia 37 e o terceiro 25, a briga pelo pódio estava incessante. Benjamin Gutierrez conseguiu se consagrar o grande campeão. Na segunda colocação ficou o Vitor Loff, que é o fenômeno brasileiro no CrossFit. E para fechar o pódio ficou o Luiz Henrique Alves Moreira, coroando essa temporada dele aqui no Brasil, ele que viaja para os Estados Unidos. E no final do programa de hoje eu vou colocar matérias com o Pedro Martins, com o Vitor Loff, com o Benjamin Gutierrez e com o Luiz Henrique Alves Moreira, fazendo perguntas sobre a temporada do ano que vem, sobre tudo o que aconteceu aqui nesse evento. Então fiquem ligados até o final do programa de hoje. Eu vou dar uma pausazinha rápida nesse conteúdo para lembrar a vocês, se você quiser fazer um grande evento, a plataforma da Fit Games pode te ajudar disso. Desde as inscrições dos atletas, a criação automática do cronograma e das súmulas, até aquele leaderboard especial. Então, se você quer fazer um evento de qualidade, a Fit Games é a plataforma onde os melhores eventos acontecem. Na categoria feminina, o show foi liderado por Emily Andrade, que mostrou que é sim a atleta mais condicionada do Brasil. Ela foi sólida em toda a sua performance. O destaque impressionante foi a última prova da atleta, onde ela já era campeã, porém ela entrou na prova mais difícil do campeonato e venceu uma batalha incessante. Na segunda colocação ficou ela, Andréia Pinheiro, que fez um trabalho de recuperação absurdo que eu nunca tinha visto no CrossFit. Ela foi muito bem na primeira prova, ficou na segunda colocação, porém a segunda prova do campeonato, no sábado de manhã, a atleta acabou perdendo o horário e não fez 2 pontuações, porque essa prova era dupla. Então era uma pontuação para a prova do snatch, um barbell de snatch, hang snatch e overhead squat. A segunda parte, que era um PR de handstand walk. Então a atleta perdeu 2 pontuações, ficou zerada e teve que voltar para a competição e entregar sua melhor performance. Ela não só entregou sua melhor performance, como venceu várias provas e também subiu no pódio na segunda colocação. Fechando o pódio, nós ficamos com Luísa Dias. Ela que é um fenômeno do CrossFit há muitos anos, ficou um tempo fora das competições e voltou mostrando que está afiadíssima. Ela estava na segunda colocação até a prova final, então ela é uma atleta que a gente pode esperar muito para a próxima temporada, para 2026. Falando também de outro patrocinador aqui do canal, a Hércules Funcional, que trouxe um time de peso aqui para o Brazilian Fitness Open. Várias categorias subiram no pódio vestindo a camiseta da Hércules. E se você quer fazer parte desse time, por favor, entre no Instagram da Hércules Funcional e venha fazer parte dessa família. Eu já falei no programa de hoje dos pontos positivos, a estrutura de todo o evento. Mas eu gostaria de falar agora do ponto negativo deste evento. O único ponto que eu não gostei foi a atitude de alguns atletas na prova final. Tínhamos baterias onde atletas já tinham sido campeão. E como era um mata-mata, que toda round eliminava 2 atletas, quando o atleta chegava ali no round, pelo menos nas duplas mista e nas duplas RX, onde foi que aconteceu esse problema, teve atleta que chegou no round que já o garantia no título e ele não quis entrar pro round seguinte. Eu nunca vi isso, eu não gostei dessa atitude, não era tempo de se poupar, era tempo de entregar o máximo, de atingir a melhor performance e dar um show pro público que acompanhou esse evento. Então aqui é o meu destaque negativo.
E como surpresas da competição, eu destaquei 2 nomes. Na categoria feminina, para mim, Fabiane Carvalho era uma atleta que eu não conhecia. Ela veio, performou muito bem e me surpreendeu e ficou na prova final numa batalha mano a mano com a Emily que eu achei interessantíssima. Do lado dos meninos, a surpresa para mim foi o Lucas Décio. Ele chegou na competição atrasado, o seu voo teve um problema, junto com essa catástrofe aérea que aconteceu no Brasil nessa semana, ele não participou da primeira prova. Os atletas deram a oportunidade dele fazer essa prova sozinho, ele fez, terminou na 9ª colocação, e no segundo dia de evento, ele veio de maneira dominante, foi subindo no leaderboard e mostrou que além de forte nas redes sociais, ele é forte dentro da arena e é um nome que vai ascender nesse cenário competitivo para 2026. E agora nós chegamos ao fim do programa de hoje, uma edição especial do Odd News, falando apenas de Brazilian Fitness Open, o melhor campeonato que eu já participei na vida e que eu vi os atletas se divertirem e lutarem por um prêmio muito interessante. A seguir, eu vou colocar uma série de entrevistas com os melhores atletas do Brasil, fazendo várias perguntas pertinentes sobre essa temporada, sobre a temporada da semana que vem. E por favor, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Se puder hypar os vídeos do canal, eu agradeço. E não esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo do meu, do seu, do nosso Odd News. Estou aqui com Beija Gutierrez. Beija, uma semana antes de você vir para o Brasil, eu fiz um programa no meu canal do YouTube, onde eu falei que você seria o grande campeão. Pelas últimas performances, eu acompanho o seu trabalho há muito tempo e a gente pôde ver você no Copa Sur iniciando a competição muito bem e sofrendo um pouco no final. Primeiro eu gostaria que você dissesse o que aconteceu no Copa Sur e depois nós vamos falar do show que você deu aqui no Brazilian Fitness Open. Bueno, no, en Copa Sur me tuve que retirar por una lesión en la cadera. Fue una distensión muscular que no podía caminar, así que nada, tuve que priorizar mi seguridad, mi integridad para poder seguir entrenando, así que tuve que decidir retirarme. Y nada, fue una pena porque sentía que lo podía ganar y que podía ir a CrossFit Games, pero a veces el destino y Dios quiere unas cosas diferentes a las que nosotros, así que nada, intenté seguir empujando. Estuve compitiendo un montón durante esta fuera de temporada en toda Latinoamérica. Fui a México, Ecuador, vine acá a Brasil y me quería consagrar en todas las competencias y lo logré. Saqué primero en 6 competencias individuales, así que estoy muy contento por eso. E agora uma pergunta para você, a seguinte questão: como lidar com os altos e baixos da competição? Você ontem estava líder isolado, na última prova do dia de ontem você sofreu uma prova de remo, ficou lá embaixo, foi ultrapassado, caiu de primeiro para quarto e hoje teve que fazer um campeonato de recuperação e mostrou que tem potencial para isso. Como é lidar com todas essas adversidades da competição? Bueno, la vida y las competiciones siempre van a tener adversidades. Sería fácil ganar todas las competencias por 100 puntos, pero a veces pasan estas cosas que uno no controla. Y nada, ayer estuve, mi coach me dice 5 minutos enojado, puteando al mundo, y luego, listo, pasar la página, pensar en lo que viene, y fue lo que hice. En la noche me relajé mucho más, me enfoqué en lo que podía hacer hoy día. Sabía que tenía la capacidad para poder ganarlo, solamente tenía que empujar y lidiar con la presión, que es algo que vengo haciendo un montón. Parabéns pela competição, aqui está Benjamin Gutierrez, o primeiro campeão do Brazilian Fitness Open. Valeu, parabéns. Estou aqui com o Vitor Loff, para mim, o futuro do CrossFit nacional, um atleta que vem entregando muito nos campeonatos, mostrando uma evolução absurda. Eu queria perguntar para você, o que você achou do Argentina Tronal e o que você achou do Brazilian Fitness Open, os 2 campeonatos que aconteceram nesses 2 finais de semana que você participou? Foi 2 campeonatos muito duros, com um nível altíssimo, vários atletas, dos melhores atletas da América do Sul. Eu senti que performei muito bem, a minha equipe multidisciplinar está cada vez melhor, cada vez mais a gente está acertando os pontos que faltam melhorar e os que já são bons, mantendo. E me conte uma coisa, qual é a tua programação com essa tua equipe que está bem casadinha ali? Você tem vários coaches, um de corrida, um de natação, você estava me explicando ali. Qual que é a tua programação pro ano que vem? Ano que vem é fazer o Open, que vai ser obrigatório para a Copa Sur, o For All também, para tentar uma vaga para o TCB, talvez direto, e fazer a preparação toda para o Copa Sur para tentar uma vaga para o Games. Perfeito, muito obrigado.
Estou aqui com o Bernardo Torquato, para mim um dos atletas mais constantes na temporada. E Bernardo, eu gostaria de fazer uma pergunta relacionada a treino com você. Você está vindo de um campeonato na Argentina, você competiu lá no Hyrox do Rio de Janeiro, então está vindo de uma série de competições. E aqui eu ouvi muito nos bastidores os atletas falando assim, eu estou um pouco cansado, estou sem energia porque eu estou num trabalho de base. Eu falei ontem com o seu treinador, ele falou para mim, não, o Ber está num trabalho de performance porque a Argentina é uma competição chave. Eu queria entender de você, se você performou o que você queria nesse campeonato, se vir de um período competitivo foi bom ou se você sentiu o cansaço desse acúmulo de competição? Cara, pra ser sincero, o corpo em si, tipo, fisicamente, muscularmente falando, eu não senti muita fadiga, então não tava dolorido, não tava me sentindo, mas eu tava me sentindo cansado, não só mentalmente, mas o corpo lento, aquele tempo de reação mais demorado. Então eu senti um pouquinho disso. Com certeza foi consequência dessas 2 semanas vindo de uma competição pesada. O Hyrox, por ser só um dia só de prova, uma prova só, mas é uma intensidade, é 1 hora de intensidade altíssima, então desgasta bastante. A Argentina, um campeonato de nível altíssimo, que também eu levei meu corpo ao extremo, então eu cheguei aqui já bem cansado assim, depois também de vir de um ano bem pesado, TCB, enfim, mas graças a Deus o trabalho foi feito, consegui fazer, como você falou, um bom trabalho de base no início do ano, não conseguiu na classificação para a Copa Sul, então a gente conseguiu trabalhar bem isso, e é isso, é fruto de todo o trabalho, independente de não ter conseguido o pódio, eu estou muito feliz da minha performance, foi da forma que eu imaginava, não me arrependo de nada, e é isso, espero ano que vem estar aqui de novo e bora para cima. Isso aí, agora você tem um bom trabalho de base até o Copa Sur, lembrando que você conseguiu a vaga direto, então isso é um benefício, né, porque você não precisa entregar tanto nos qualifiers online. Mas eu queria finalizar só te dando os parabéns pela performance essa noite, a prova final você deu um show e levou o Gutierrez ali ao limite. Parabéns pela vitória na última prova. Obrigado, irmão. Tamo junto. Estou aqui com o Lucas Décio, que teve uma adversidade nessa competição, né, Lucas? E teve que lidar com altos e baixos. Então eu queria que você me contasse como foi essa tua chegada até aqui, que foi um caos total, você fez uma prova sozinho, e depois eu queria que você me dissesse como foi viver essa experiência aqui no Brazilian Fitness Open. Cara, pra mim foi uma experiência única, como eu já falei, né? Passar aí 48 horas praticamente dentro de um aeroporto, sem saber o que eu vou comer, se eu vou poder comer, porque eu tinha voo marcado, eu ia pra lá, não conseguia embarcar e de repente eu já não sabia mais o que eu ia fazer, se eu ia pro hotel, se tinha... E normalmente achava um voo pra encaixar pra eu conseguir ir, nisso eu fiquei 2 dias, viajei mais de 500 quilômetros de um aeroporto para outro. Então pra mim abalou muito o psicológico no começo, quando eu cheguei aqui pra fazer a prova. Eu me senti muito mal, desanimado, né, psicológico abalado, e me falaram para eu fazer essa prova, eu fiz por persistir mesmo, né, porque é difícil para chegar até aqui, muitos queriam, como eu disse, estar no meu lugar, então eu estou representando quem está torcendo por mim, independente se eu estou cansado, se eu não dormi, se eu tive de tudo de repercussão, o importante é eu entrar na arena e eu dar o meu melhor e sair feliz daqui. Isso aí, só para lembrar, o Lucas Décio chegou, a prova já tinha acontecido, aí os atletas se reuniram e permitiram que ele fizesse a prova sozinho, sem torcida, sem ninguém, só os atletas acompanhando, então foi uma experiência muito legal. E eu queria que você me dissesse quais serão os seus próximos passos pro ano que vem no CrossFit. Como você falou, eu tive que me trocar dentro do voo para eu conseguir vir pronto já para a arena, né, na tentativa de chegar na hora. Não consegui e fiz a prova após sozinho. Meus próximos passos são o quê? Ano que vem eu quero focar primeiro no TCB, né, ainda estou com um cronograma de competição livre, primeiro TCB e possivelmente daí encaixar junto já o Copa Sur, essas 2 competições alvo para o ano que vem. Boa sorte no ano que vem, parabéns Lucas Décio pela performance na arena. Muito obrigado. Estou aqui com o Pedro Martins e eu estou curioso, o pessoal do Clube questionou isso. Essa maratona de competições, você fez isso lá atrás, em 2023, 2024? Sim. Depois ficou um ano que você focou em principais competições e agora você voltou para essa maratona de 6 campeonatos em 6 finais de semana diferentes, seguidos. Qual foi essa estratégia para esse final de ano, a questão financeira, o que é o planejamento teu mesmo? É legal porque muita gente pergunta sobre isso e existem vários motivos, vou tentar simplificar o mais rápido possível, de uma maneira direta. Nós fizemos isso em 2021 e foi muito
bom para o meu crescimento. Em 2022 eu me classifiquei para o Games, a gente teve uma maratona de competições, paramos, focamos na Copa Sul. Logo depois, aconteceu tudo aquilo da suspensão, nós ficamos 2 anos sem focar em nenhuma competição, focando em tudo base, em evoluir. Então eu competi bastante nessa época, então eram outros motivos. Agora o motivo principal é eu vinha competindo mal no final do ano passado, no início desse ano, então a gente tentou dar um reset. Parei de competir no meio do ano, tirei umas férias, me casei, foi um mês muito feliz. Logo depois disso voltei a treinar. A ideia não era competir tanto, mas como eu voltei a treinar, fiquei treinando durante 2 meses e veio uma evolução muito grande, me animei e falei, vou testar isso. Só que a gente estava quase sem nenhuma competição. E aí quando eu topei uma competição, fechei com outra, aí competi 2, 3 vezes, aí veio surgindo outras. Fui convidado para ir na Argentina, achei que seria muito legal, topei. Logo depois que eu aceitei a Argentina, veio o convite daqui, então eu já não tinha como declinar outros convites. Cara, a ideia principal é, vamos focar lá na frente, trabalhar para ficar bem lá na frente. E essas competições, é claro, vale muito, vale dinheiro, vale experiência, mas não são competições que vão valer tanto para o currículo. Então a ideia é um treino de luxo. Então eu vou competir muito, treinar muito, para a gente depois conseguir uma grana e ao mesmo tempo ver o que erramos, ver o que precisa consertar. Logo depois desse final de semana eu entro de férias de novo, ficar uma semana, 2 semaninhas, foco total na Copa Sul, vou competir só na Copa Sul de novo. Então essa é a ideia. Perfeito, você já deu uma dica de como será o seu ano que vem. E uma perguntinha básica. Quando você entra nessa maratona de competições, 6 e 6 finais de semana, você entrega o 100% em cada competição? Ou tem aquela questão assim, pô, eu já cheguei onde eu queria, ou eu não vou conseguir chegar onde eu queria, vou tirar o pé pra próxima? Tem esse planejamento ou você vive cada campeonato como se fosse o único mesmo, assim, se não tivesse um depois? A ideia é viver todo o campeonato como se fosse um único. Esse campeonato, eu vou viver ele, eu vou tentar ganhar ele, eu vou em cada prova. Ao longo do tempo a gente vai evoluindo. Eu já tenho 35 anos, já tenho 25 anos de esporte, você vai ganhando mais experiência, mas nunca você tira o pé. É lógico, você sabe aonde investir mais. Então dentro dessas competições eu dei o máximo em todas elas. Cada uma que aparecia eu dava o máximo. É lógico que não existe humano que aguente manter a alta intensidade durante 6 finais de semana seguidos. Mas não tem como você colocar isso como desculpa. Mesmo que você não esteja 100%, você consegue colocar o 100% daquele momento. Então aqui eu estou, aqui eu vou dar o meu 100% em cada prova e vamos ver o que dá. Algumas outras competições já passaram, lá na Argentina eu decidi sair antes da última prova, porque eu estava com uma dor que estava incomodando, e daí entra a experiência, ouvi as pessoas que estão próximas, ouvi muito, conversei muito com minha esposa, e ela aconselhou, olha, eu acho que é melhor você não entrar nessa prova, porque você pode não só colocar a semana que vem em risco, mas, como já aconteceu lá em 2021, teimei numa competição e coloquei 6 meses em risco, eu me lesionei. Então, a experiência conta, pessoas que estão ao seu redor também contam. E eu quero uma resposta de sim ou não. Eu sei que você não vai sair da elite ano que vem, mas podemos ver Pedro Martins no CrossFit Games na categoria Master 35-39 também? Não, ano que vem não. Muito bom, irmão. Tamo junto. Boa sorte. Obrigado, tá? Valeu, bom sucesso. Estou aqui com o Henrique Moreira, que competição maravilhosa que você fez, conseguiu o seu lugar no pódio, ganhando essa premiação. E eu gostaria de perguntar a você primeiro, o que você achou desse grande evento que foi aqui o Brazilian Fitness Open? Cara, foi algo muito incrível, fiquei muito feliz e realizado, não somente com a premiação, mas sim com toda a história que aconteceu esse final de semana, com toda essa história que o Brazilian Fitness Open está proporcionando que a gente possa viver e tenho certeza que isso não é o final e sim só um começo. Então isso dá ainda mais vontade e disposição de querer dar o máximo aqui dentro para poder voltar mais vezes. Então o final de semana foi um final de semana assim, de um evento extraordinário. E você está fazendo uma mudança importante na sua carreira, na sua vida. Você está indo para os Estados Unidos para treinar com o Guilherme Malheiros lá. Acho que não é novidade para ninguém. Sim. Mas eu gostaria de saber assim, o que pesou nessa escolha. Eu sei que você é um cara muito família, mas eu queria saber qual foi o ponto alto que te fez assim, ó, pensar assim, agora eu vou para lá. Cara, eu cheguei num momento da minha carreira que eu me senti muito incomodado do que eu estava vivendo. Não incomodado de algo negativo, mas de crescimento. Eu realizei muitos sonhos, alcancei muitas metas, da qual sempre foi meu sonho. Só que eu alcancei muito dessas metas e não estava realizado 100%. E senti um incômodo sobre isso, principalmente quando eu competi o CrossFit Games, que eu vi que realmente existia uma diferença, algo que eu não enxergava de onde eu poderia tirar. E foi aí que eu decidi falar, não, cara, para eu poder continuar vivendo isso, eu não posso me estagnar e achar que isso está bom o suficiente. E eu preferi buscar esse novo ambiente e ir atrás de novos desafios.
Parabéns por sair da zona de conforto, por se expor ao novo desafio. E nós, brasileiros, estamos torcendo para que a sua collab com o Guilherme Malheiros seja similar àquela do Calian com o Bruno Marins, em que os dois treinavam juntos, os dois vieram para o Copa Sur e classificaram juntos para o CrossFit Games. Antes da gente encerrar, eu queria te fazer só mais uma pergunta. Se você pretende competir mais algum campeonato classificatório, agora estando nos Estados Unidos, isso é mais fácil para você também, né? Sim, cara, sendo bem sincero, eu tenho alguns exemplos de atletas que eu super admiro, até da Mayhem, que fizeram esse ano bem mais de uma semifinal e não parou até classificar. Então, assim, claro que a gente tem uma meta que é vir para o Copa Sul e poder se classificar, mas não dispenso de que se existir alguma possibilidade de ter mais alguma semifinal ou mais alguma oportunidade que eu posso deixar ali à frente, eu não vou perder essa oportunidade e sim vou provavelmente fazer. Um dos campeonatos classificatórios é na sua nova casa, né? Tem o Mayhem Classic, então a gente torce para que você, o Malheiros, recebam convites para lá. E só mais uma pergunta, não sei se você chegou a conversar nesse nível com o Guilherme Malheiros, mas ele não fez essa temporada do CrossFit de 2025. Você sabe se ele já falou alguma coisa que ele vai competir no CrossFit Games de 2026? Não sabe ainda? Cara, eu acho que é algo bem mais particular dele, assim, eu não cheguei realmente a conversar com ele de forma que eu tenha uma afirmação, mas acredito que ele é um cara sinistro e ele não vai parar por aí não, eu acredito sim que ele volta. Show de bola, e a gente vai estar torcendo por vocês e eu acredito que vocês dois vão ganhar um convite para o Mayhem Classic para competir lá e será uma experiência incrível. Parabéns pelo campeonato. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Obrigado. Estou aqui com a grande campeã da categoria feminina, elite feminina, a Emily Andrade. Emily, primeiramente, parabéns pela sua competição. Você foi um exemplo pra gente que ama CrossFit, principalmente pela tua última prova. Você chegou na última prova já campeã, a gente falou isso incansavelmente na transmissão, e você teve uma entrega absurda e venceu a última bateria. Ainda na prova mais difícil, que todo mundo estava reclamando do volume, você fechou o último round, coisa absurda. Queria saber, o que te moveu nessa reta final, mesmo campeã, com dinheiro no bolso, a entregar a mais ainda, algo a mais, um diferencial no final? Eu acho que eu sempre me coloco em situação de desconforto o tempo todo, né? Eu não gosto, por mais que numericamente, né, já era um campeonato, igual o Pedrinho falou, você já venceu? Eu, não. A competição só acaba literalmente quando termina. E o meu objetivo era fechar todos os rounds, acho que tiveram 2 que eu não consegui, né? Faltando 2 instantes. Então, você se superar, né? Independente do conforto numérico que você está dentro de um leaderboard, você entregar aquilo ali. Eu não faço CrossFit por dinheiro, o dinheiro faz parte, né? Eu faço porque eu tenho amor, porque eu tenho paixão, porque eu tenho objetivo. E se fosse pensar que, para você vencer tal competição, você teria que sempre dar um pouquinho a mais. Então, esse pouquinho a mais é o que vai diferenciar do que quem quer realmente estar lá no topo, né? E a sua vitória no TCB, ele garantiu um free pass lá para a Copa Sul, então você precisa fazer a temporada do Open, nas quartas finais, mas com uma pressão menor, né? Você não precisa ter aquele resultado e ficar entre os 30 melhores ali do leaderboard do TCB for All. Você já conversou isso com o Gui? Como é que vai ser essa transição para o ano que vem? Qual vai ser o foco? Você já, nesse passo a passo, já chegaram a sentar e discutir isso daí? Bom, após o TCB a gente tirou férias e a gente já começou, né, a nossa temporada de 2026. A gente já está colhendo enormes frutos disso, né, principalmente na força, né, na capacidade de endurance. Então a gente tem um trabalho talvez um pouco mais confortável em relação ao nosso planejamento, mas isso não se torna mais fácil, né? Nós temos objetivos, nós queremos cumpri-los. E se Deus quiser vai dar certo. Vai dar certo, queremos ver você no CrossFit Games representando o nosso Brasilzão. Parabéns novamente e boa comemoração. Muito obrigada. Parabéns. Estou aqui com o Andréia Pinheiro, que para mim foi a história por trás do Brazilian Fitness Open. Para mim não é uma surpresa te ver no pódio, eu já tinha cogitado que você era uma das 3 atletas que subiriam no pódio, mas foi uma trajetória difícil nessa competição e eu gostaria que você só brevemente contasse pra gente como que você conseguiu virar o jogo. Você foi muito bem na primeira prova, não compareceu à segunda prova e teve que lutar com tudo isso para poder subir no pódio e garantir essa premiação importante. Sim. Tudo é uma questão de mindset, né? Anos de experiência também, mas foi a primeira vez que eu passei por essa situação. Eu perdi 2 provas, não foi uma, perdi 2 pontuações. Eu cheguei a cogitar não competir mais, mas eu fui honrar o compromisso que eu tive com o evento, né? Eu tive que honrar com o meu nome, com as pessoas que vieram
para me prestigiar. E eu tenho um lance que eu acho muito legal, que eu viro a chave muito rápido. Então, eu só vim para competir, vim para treinar, vim para fazer o que eu gosto de fazer, que eu faço de melhor na minha vida. E deu bom. Virar a chave super rápido. De todas as provas que você participou, você ficou ali no top 2, top 3. Acho que a prova final foi uma que você ficou no top 3, mas foi uma performance incrível, parabéns. E agora ficou um gostinho, eu falei pra Emily ali, no Brazilian Fitness do ano que vem, a gente vê como é que vai ficar essa disputa entre vocês duas, com 2 pontuações a mais pra você, hein? Com certeza, a Emily que me segure. Obrigado.